Bom dia, gente. Vamos corrigir aqui mais um exercício para vocês, né? Falando agora sobre a Roma Antiga. Na semana passada, nós estudamos as origens de Roma, né? O surgimento da cidade, o seu desenvolvimento até se tornar uma república. Hoje vamos falar sobre a crise da república e o período do império, o auge e a decadência, tá? Espero que você já tenha assistido a videoaula e vamos agora à correção do exercício. Vamos lá. Entre os motivos que levaram ao fim do Império Romano estão as migrações e invasões bárbaras. Atualmente, esse termo tem diferentes designações, mas no período romano tinha como sentido. Ou seja, aí está perguntando o sentido da palavra bárbaras. O que significa os bárbaros? Né? Na videoaula que vocês assistiram, eu falei o seguinte: bárbaro era todo o povo que vivia fora do Império Romano e que não falava a língua dos romanos, ou seja, o latim, tá? Então, qual é o sentido de invasões bárbaras, né? A opção correta é essa, denominar povos que não compartilham os valores e o idioma falado pelos romanos, tá? Então, isso foi o que eu expliquei no vídeo, né? E repeti agora, todo povo que vivia fora do Império e que não falava o latim, a língua dos romanos, tá bom? Então, essa é a letra correta. Aqui tá um erro, tem duas letras B, mas essa aqui eu estou marcando para vocês, tá bom? Vamos para a segunda questão. Os dois tribunos da plebe que procuraram realizar reformas agrárias na República Romana, do século II a.C., ficaram conhecidos como. Então, logo no início da videoaula, eu disse o seguinte, né? Dois irmãos tentaram fazer reforma agrária em Roma. O que é reforma agrária? É você tirar a terra dos grandes proprietários e distribuir para o povo, tá? Os dois irmãos que tentaram isso foram os irmãos Graco, Tibério e Caio Graco. Não conseguiram. Por quê? Porque eles contrariaram os interesses da elite. E por isso ambos foram assassinados. Então, a resposta correta está na letra E. Tibério e Caio Graco foram os irmãos que tentaram fazer a reforma agrária em Roma. Tá? Terceira questão. Na história de Roma, o século III da era cristã é considerado o século das crises. Foi nesse período que as tensões geradas pelas conquistas se refletiram nas contendas políticas, criaram um clima de constantes agitações, promovendo desordem nas cidades. O exército entrou em crise e deixou de ser o exército de cidadão proprietário de terra. O Império Romano começou a sofrer a terrível crise do trabalho escravo, base principal de sua riqueza. Os soldados perderam a confiança no Estado, tornando-se fiéis aos seus generais, partilhando com eles os espólios de guerra. Os conflitos pela posse de terra geraram a guerra civil. Bom, vamos por parte. O século III da era cristã, ou seja, depois de Cristo, tá? É considerado o século das crises. Quem assistiu a videoaula viu que o Baixo Império foi o período da crise, da decadência do Império Romano. E essa crise aconteceu por diversos motivos. Um deles, o principal, foi a crise do escravismo, né? Roma deixou de conquistar mais terra, se deixou de conquistar terra, deixou de conquistar mais escravos, né? Não tinha mais escravos, não tinha como conseguir mais escravos, então começou a faltar escravos. Se você tem menos escravos, você cultiva menos terra, você produz menos alimento, os alimentos diminuem, além de gerar fome, tem a alta do preço dos alimentos, né? Então, principalmente o povo pobre sofreu muito com a crise da escravidão, tá? Porque com menos soldados, desculpe, com menos escravos, menos alimentos. Então, isso está na letra C, tá? A crise foi a crise do trabalho escravo. Então, essa é o século das crises. Qual é o motivo? Crise do trabalho escravo. Faltava escravo para produzir alimentos. Tá? Falei isso lá na videoaula e a letra C é a correta aqui nessa questão. Vamos à última questão, rapidinho. No século I, surgiu na região da Palestina uma nova religião. Ela pregava o monoteísmo, ou seja, a crença em um só Deus,
e a salvação de toda a humanidade. Essa religião se expandiu pelo mundo e ficou conhecida como. Bom, para quem assistiu a videoaula, vocês viram que durante o governo de Otávio Augusto, nasceu Jesus Cristo. Então, a partir de Cristo, começa a se contar o calendário em ordem crescente. Tá? Então, no século I, é o primeiro século, né? Após o nascimento de Cristo. E a religião que surgiu foi o cristianismo. Tá? Falei a vocês que Jesus Cristo nasceu durante o governo de Otávio Augusto, lá na Palestina, tá bom? Então, esse foi o exercício de hoje. Espero que tenha tirado algumas as dúvidas de vocês. Façam as questões no caderno para posteriormente estudar para a prova, tá bom? Abraço.